tem resolvido isso? Acesso a talentos. A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar, né? Essa dificuldade em preencher cadeira, né? E não estamos nem falando de cadeiras muito especialistas, hiper sêniores, né? E acho que é um desafio para todo mundo, mesmo para quem tem uma marca como o Magalu, que é desejada por vários profissionais da área digital hoje, né? É que tem outras várias marcas desejadas também. Concordo que o concorrência Labs alta, né? ali é legal e tal, mas o que a gente observa é a dificuldade em atração e em retenção, né? A rotatividade das pessoas tá muito alta. E aí volta até no nosso outro episódio, né, quando a gente fala também que eu acho que está faltando para as empresas o senso de propósito, de o que você está fazendo aqui, cara. Se o cara entender que ele é só um dev, que está ali só para codar aquele pedaço de produto, o cara não vai ficar muito tempo. Então, porque vai aparecer outro desafio mais interessante, vai aparecer mais grana. Então, acho que esse senso de pertencimento as empresas têm que trabalhar melhor. Mas realmente, sim, um momento extremamente desafiador. A gente tem hoje no Labs, sei lá, deve estar na casa de quase 2.000 pessoas. Cara, deve ter mais ou menos umas 200 vagas em aberto lá e com dificuldade de fechar, porque onde você acha 200 devs? E acho que junta tudo isso, será que também não tem uma questão que agrava, que é a questão geracional, da gente ter uma faixa etária, né, mais jovem hoje, que é menos, eu não vou falar menos comprometida, mas que é mais suscetível a mudanças se não tiver 100% feliz no lugar que está. Eu acho que tem isso, eu acho que tem um pouco também do que já vinha se falando sobre o futuro do trabalho, que é a pessoa poder trabalhar para mais de um lugar, porque me faz feliz, né, de diferentes formas, então não quero estar exclusivo para ninguém, e não é ao mesmo tempo ser um freela como os de antigamente, a pessoa entrar, modelo, cara, né? Eu vou entrar para esse projeto, terminou esse projeto, eu quero ir para outro projeto, quero outro tipo de dor de cabeça. Não sei, e a dificuldade, diga-se de passagem, não é só em contratar desenvolvedor. Então eu tenho contratado um time de design, cara, dureza também. Eu tô falando de contratar gente boa, né? A gente mais ou menos, você acaba contratando, mas é desafiador. Então, o que a gente tem feito é utilizado o próprio time para trazer talentos, montado um time talentoso, porque o talento acaba atraindo mais talento, e tentando criar um ciclo positivo a partir disso, mas não tá fácil, cara. Sabe que no livro do Reid Hoffman, né, que é cofundador do LinkedIn, partner do fundo lá, o Greylock e tal, o The Alliance, que é o livro dele, ele fala que ele mudou a forma de contratar. Ao invés de contratar por uma posição, ele contrata por uma missão específica. Aí ele fala, olha, a tua missão aqui agora é levar desse ponto até esse ponto aqui, em qualquer área que for. Quando chega naquele ponto, ele fala, agora essa nova missão é ir daqui até ali. Então, você vai fechando pequenos contratos de trabalho por propósitos específicos e com isso você aumenta a retenção da pessoa. Isso é legal. Outro caso que eu acho que é bacana do próprio Netflix, né? A regra é não ter regras. Ele fala um pouquinho também de outro caso que é, além de várias flexibilidades, a questão que não é a grana pela grana, mas é a tranquilidade de que você está trabalhando ali com o melhor pacote que existe disponível. E os caras até citam casos onde eles fazem, e provavelmente na legislação americana isso é permitido, redução de salário. Né? Mas eles garantem que assim, o seu salário, no que você faz, não existe melhor no mercado. A gente é o que mais paga. E não precisa de você procurar, não. Quando a gente descobrir que a sua posição está pagando melhor, a gente vai aumentar sem você pedir. Já reajusta. Mudou de cidade. Aqui é outro caso. Então, eu acho que as empresas todas estão se desdobrando para tentar reter as pessoas boas, né, cara? Eu amo esse conceito, mas acho difícil de aplicar, principalmente quando a gente está falando de um cenário de empresas que estão surgindo de startups, né? Eu tenho um pouco a sensação dessa do Léo, porque assim, no mundo de engenharia de software tem muita gente jovem que está começando a aprender, só que essas pessoas, elas se tornam muito capazes muito rápido. Os bons, principalmente. Os bons. Então, uma pessoa que entra com um salário de 7, 8 mil reais, uma pessoa que está começando, se um programador vai com 2 anos, 3 anos de vida. Mas na hora que ele entra numa empresa como o Nubank ou como uma Clivo, que ele está rodeado de pessoas muito talentosas, aquele early stage, né? Aquele momento inicial, né? Exatamente. Construindo uma empresa. Você está construindo uma empresa. Cara, o que essa pessoa aprende em um ano
Não tá escrito, não tem faculdade que vai fazer isso acontecer. Então, assim, do dia pra noite, essa pessoa já é valorizada pelo mercado, talvez pelo dobro assediada do salário, extremamente assediada. Então eu fico me colocando muito na cabeça dessas pessoas, como é que é isso pra elas? Porque quando eu entrei no mercado de trabalho, não era assim. Hoje, eu fico imaginando, cara, se eu fosse programador, e de repente eu tô ganhando 7, 8 mil reais, e aí eu passo um ano numa empresa e daqui a pouco estão me oferecendo 10, 12, 15. Cara, quantas empresas dobraram o salário de gente porque tava precisando preencher vaga e não conseguia? O desespero começa a bater. Hoje eu vi um post recente de um cara falando assim, cara, eu sou programador, eu consigo entrar em qualquer empresa que eu quiser com um salário deste porte, um salário super alto, eu não vou ser demitido rápido, eu posso ser super underperformer, ele tava falando assim, performar super mal, vai levar ali aproximadamente uns 3 meses pra eles detectarem isso e eu já ganhei uma puta bolada e eu troco pro próximo. Então foi uma piada que ele fez mesmo do que é capaz se fazer hoje nos Estados Unidos, dada a demanda e o desespero por contratação. Será que a gente chega lá no Brasil? Acho que eu sinto que eu vejo um pouco disso acontecendo mesmo, viu? Dessa forma, exatamente. Até porque, de novo, a demanda é global, né, cara? Você não tá disputando mais com a empresa aqui do Brasil. E isso, inclusive, era um ponto, continua sendo, né? Quando eu entrevisto as pessoas, né, desse tipo, a pergunta é, por que você quer trabalhar aqui? Você pode trabalhar em qualquer empresa. Por que você quer trabalhar aqui? Isso é uma pergunta importante, né? Todos sabem responder? Não. Bem. Não, nem todos. Enfim, acho que é importante entender isso, porque essas pessoas altamente capacitadas, cara, eles podem literalmente escolher onde eles vão trabalhar, né? A gente que tem um pouquinho mais de idade, barba branca, a gente viveu um Brasil aí que falou, cara, de desemprego absurdo, né? Assim, que você não podia ficar desempregado, senão você tava na lama para sempre, né? Ficou desatualizado. Agora, de novo, né? Não tô falando da realidade de todo o Brasil, mas das pessoas capacitadas, cara, falta mão de obra. É curioso que a gente ainda cresceu, acho que as nossas gerações ainda cresceu acostumado com o fazer carreira numa empresa, numa multinacional, né? E aí começou a tolerar você ou trocar de empresa, né, ao longo da nossa carreira, anos 90, começo dos anos 2000, ou até empreender, que já era meio mal visto. Né? Pra quem não tinha dado certo, né? Era meio que, né, a última coisa, né, não deu, virou empreendedor, né? Só que isso, mas você já estava, mas mesmo assim você estava acostumado a estar 5, 6, 7 anos num projeto. Hoje é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Parece que 1 ano já tem turnover, né, de talento, né? E isso é um puta desafio, né? Não sei como que tá na Clivo. Você tem desafios de cadeiras específicas também? Tem. Já teve, assim, pra mim foi logo no começo. Isso é legal, porque assim, tem gente que fala assim, tem 1 ano de empresa e ninguém nunca saiu. Cara, nos primeiros 3 meses já tive gente saindo. Eu contratei errado. Eu trouxe uma pessoa que eu sabia, falei, cara, essa pessoa vai ajudar no começo, ela não tem os valores necessários pra persistir na empresa. Mas, cara, eu tinha feito isso no Payleven. No Payleven eu trouxe uma pessoa que eu chamei meu sócio e falei, olha, essa pessoa aqui é um programador genial. Só que ele tem prazo de validade. É 3 meses. Só que você errou no prazo. Não, esse menino, cara, ele tava num momento de vida, é um gêniozinho, no caso da Clivo, né? Tava num momento de vida, cara, que ele não performou, não fez nada. Perdi 1 mês ali, 2 meses, detectamos em 1 mês, mas, cara, é 1 mês que você tenta trazer, é 1 mês que você poderia ter desenvolvido. Pra repor é mais tempo, né? Mas mesmo assim, cara, assim, a gente tá com um time enxuto, a gente ainda não tá com um time muito grande, a gente deve ter chegado agora a 55 pessoas, o time de engenharia deve ser um quarto disso daí, mas ainda assim, cara, assim, o mercado valoriza as pessoas, como eu falo, rapidamente. Então, assim, você que ainda tá num estágio de investimento, no mesmo estágio, recebemos o seed, ainda não passamos pra Série A. Cara, você não pode sair aumentando todo mundo. Então, você tem que trabalhar com as pessoas esse entendimento. Falar, eu chamei as pessoas e falei, olha, você já merece um aumento. Já merece. Pra mim, você já deveria estar aqui, já dei ações pra essas pessoas, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue esperar? Dá pra você esperar? Prevenção. Dá pra você esperar? Você consegue?
Teve gente que falou, cara, eu consigo esperar, não tô com pressa, tranquilo, tamo junto, vamos nessa. Na verdade, todo mundo falou isso, mas teve gente que não se conectou com isso. E teve gente que saiu. E tudo bem, contratei, entrou, cara, fez o trabalho, fez 8 meses e já começou a desengajar. Que é aquele negócio. Eu acho que faltou um pouco esse trabalho que o Vini estava falando aqui, de você cruzar muitos propósitos. No meio do caminho eu detectei que o valor não estava batendo. Porque o empreendedor, nós que estamos construindo uma empresa, nesse estágio, você tem que trazer um pouco com o perfil empreendedor. Tem que ser, cara. A pessoa tem que ter esse perfil empreendedor, porque, cara, você vai trabalhar constantemente sobre a incerteza. E trabalhar sobre a incerteza não é como você deve estar trabalhando hoje no Magalu. Hoje no Magalu, cara, você deve saber exatamente qual passo você tem que dar. Lá na Clivo, no começo de empresa, você não sabe qual passo você tem que dar. Eu preciso construir um produto que eu não sei quem é, eu tenho que vender um produto que eu suspeito para quem que é, sabe? É muita incerteza. Como é que você anda sobre o ambiente de certeza se a pessoa não tem perfil empreendedor? Algumas pessoas travam. Algumas pessoas ficam ansiosas. Algumas pessoas que estão esperando o direcionamento, a ordem do que fazer, né, se desmotivam, porque falam, é confuso. Eu tive uma baixa que foi erro deste tipo, que não deu match. Eu acho que eu tive um poder de persuasão muito grande de convencer a pessoa de que o ambiente de empreendedorismo ia ser legal, mas a pessoa não tinha esse espírito e por conta disso ela preferiu sair. E o dia a dia pagou o preço. Consumiu. Ela falou assim, cara, eu tô sendo consumido. Eu achei que eu conseguia, mas eu não conseguia. Então foi uma aposta dela, foi uma aposta minha, mas não deu. Aprendizado. Tudo bem, aprendizado. Né? Mas acho que você tocou um ponto importante, Toledo, que é o jogo da transparência e o jogo da antecipação, nesse caso que você falou, ó, esse é o nosso momento agora, você merece, eu não consigo, assim que eu conseguir eu vou te dar o upgrade. Beleza. Cara, acho que as pessoas esperam talvez só isso. Sabe, só esse nível de honestidade e transparência. Isso era uma coisa que eu também fazia muito na época da Por Que Não, quando eu queria trazer uma pessoa talentosa, às vezes eu não tinha o salário que ela recebia em outro lugar, não é nem que ela vinha 6 por meia dúzia, vinha 6 por 5. Eu falava, cara, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou te dar um aumento, beleza? E aí, na primeira oportunidade, eu dava o aumento, né? Eu não... Você tem que ser congruente com o que você fala, né? Senão você perde total. Eu já errei também muito em relação a errar nos combinados. Ou às vezes dar um stretch a mais do que poderia no combinado e depois não conseguir cumprir. Que eu acho que hoje é uma das coisas que eu vejo também as empresas falhando é nesse sentido. Elas se prendem muito a algumas burocracias que numa empresa muito grande são eventualmente necessárias, mas, cara, não dá pra você ser 100% burocrata, entendeu? Tem que ter alguma flexibilidade. Você tá vendo que aquele cara é um puta talento, tem que chamar de canto e falar, ó, nosso ciclo de meritocracia é só daqui a X tempo, mas... Ó, vamos dar um jeito aqui de te dar um upgrade, de te dar um equity a mais, tá? Porque ao não fazer isso, cara, a pessoa tá se sentindo eventualmente desprestigiada. E aí vem um concorrente ou vem outra empresa qualquer, canto da sereia, o cara vai. E aí você tentar reverter depois que a pessoa já aceitou uma proposta, aí já é muito mais difícil. Eu passo que se você antecipa, o cara é chamado, às vezes nem vai, cara. Não, eu tô bem aqui... o dono lá já conversou comigo, já me falou que tem planos para mim, e desde que seja obviamente verdade, né? E as pessoas acho que no fim do dia querem um pouco disso, né, cara? Né? Não é só a grana pela grana, mas é saber que tem alguém olhando para elas de fato ali. E já aconteceu algumas vezes comigo de, no momento de perder alguém, fazer uma contraproposta e uma vez ou outra aconteceu da pessoa ficar, mas já fica naquela sensação do medo. Porque o vaso já rachou, né? Então, e acontece, depois você acaba perdendo no momento seguinte, assim. Eu, cara, assim, quando eu tava no Nubank, eu comecei a ter a sensação de que as coisas iam perder um pouco o controle. Porque o mindset do Nubank era mais ou menos assim. Se você tá aqui é porque você é bom. E se você está aqui, você precisa progredir continuamente. Continuamente com qual velocidade? Entre 1 a 2 anos você precisa estar crescendo. Então era quase que uma obrigação. E as pessoas, por estarem sendo valorizadas, sendo muito assediadas por serem Nubank, essa pressão vinha com muita força. Então essa necessidade de estar dando upgrade de salário e ações muito rápido era um negócio que me assustava, porque... eu falava assim, cara, onde isso vai parar? Para sustentabilidade, né, de longo prazo. Cara, tudo bem, o Nubank é uma puta de uma exceção,
uma das empresas que mais cresceu, que mais cresce. Agora eu fico pensando... 10ª maior startup do mundo, não é isso? Acho que até menos, acho que já deve estar por volta de 7ª ali. Hoje, o último round foi 30 bi de dólar. Warren Buffett, né? Já marcando ali pro IPO, né? Então, cara, eu fico pensando, se não é o Nubank, se não é uma Netflix, quem sustenta esse crescimento brutal? Quem sustenta essa quantidade de ações que você tem que distribuir? Porque, cara, folha de pagamento, quem é empreendedor sabe que é um negócio que, cara, dói. Se você cresce e a receita não cresce proporcional, caramba, o que você faz? Sim. Tem empresa que não comporta, né? Ou você tá num ritmo, né, de estar sempre levantando investimento e tá num burn rate alto, mas você tá sempre na frente, ou se você depende da sustentabilidade e rentabilidade do negócio de um mundo mais tradicional, não vai. Você depende de outros elementos, de cultura, de combinados, né, de um puta poder, não é poder de persuasão, mas desse jogo aberto que o Vini falou. Assim, a gente vem, que no caso do Vini, ele teve a Por Que Não, né? E eu conheci de perto, e meu negócio também é pequeno, né? Ele depende muito, ele exige muito do empreendedor, né? De ser criativo e bom no lidar com pessoas para manter o time.